Olá, gente, bom dia. Bem-vindos ao grupo de apoio Joana de Ângeles, de Itu, porque tem outros Joanas por aí. E vamos dando início, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a sua presença, a sua proteção, a sua luz, para que nos sintamos todos envolvidos, com o nosso coração acalmado, nossa mente limpa, para que a gente possa refletir nos ensinamentos de hoje do Livro dos Espíritos. Que os bons mentores, que os nossos anjos guardiões estejam aqui presentes, nos fazendo companhia e nos dando sua assistência. Graças a Deus. Então, gente, nós vamos para o fim do segundo capítulo, no item 3º hoje, propriedades da matéria. Então, Kardec, na questão 29, ele pergunta, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E a resposta é, da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. Lembram que a gente estuda que tudo está mergulhado num fluido? No curso básico a gente até aprende assim, que o mundo seria como um aquário, e a gente dentro desse fluido, porque tudo deriva desse fluido universal. Então Kardec prossegue, a matéria etérea e sutil que forma esse fluido, ela é imponderável para vós, mas nem por isso ela deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Vamos lembrando que ponderável é isso que a gente pega, sente, pesa. Então, a gente tem que entender, nessa questão aqui 29, que o mundo material é o laboratório do espírito. A gente encarna, entra no corpo de carne, lida com o mundo material justamente para desenvolver as faculdades do espírito, na inteligência principalmente. Então a matéria vai se apresentar na forma em que os mundos solicitam. A gente sabe que tem mundos que a matéria é bem mais etérea, e o nosso aqui ela é bem densa. Então a dureza, maleabilidade, viscosidade, condutabilidade e todas as propriedades da matéria são modificações da união das moléculas e das circunstâncias em que elas estão inseridas. Cada combinação desses elementos vai proporcionar um tipo de matéria visível com as suas propriedades diferenciadas. Então o melhor exemplo que Kardec coloca aqui é a água. A água é um elemento assim muito simples, é um hidrogênio e 2 oxigênio, H2O. Então, ela não tem cheiro, não tem sabor, é incolor, não é isso? Mas, dependendo das circunstâncias em que essa água está, se tiver muito frio, ela muda, fica gelo, fica dura, endurece. Se tiver quente, ela evapora, mas não deixa de ser água. Então, se a gente acrescentar um suco nessa água, ela muda completamente. Fica um suco de manga, vai dar densidade para essa água, vai dar cor, sabor, cheiro, não é isso? Então você vê que é uma mesma propriedade, modifica com aquilo que a gente acrescenta nela, Então, a ponderabilidade, diz aqui a questão 29, ela é essencial para o aprimoramento do espírito. Se não fosse isso, se a gente não pudesse tocar a matéria, veja quanta coisa o homem já produziu, com o conhecimento dessa matéria-prima, que a gente não conhece a matéria-prima, mas a gente conhece as suas combinações, que é isso que a gente manipula. O homem não cria nada, tudo vem dessa matéria-prima universal, mas o homem descobre e usa, e manipula, e mistura, acrescenta coisas, cria ambiente, e assim a gente vai tendo, um micro-ondas, por exemplo, um aparelho
o urânio, enfim, olha quanta coisa, né? Ele descobre, já está, Deus já criou, mas ele descobre e acha um uso para aquilo, ou vários usos, né? Então, na questão seguinte, porque são 10 questões e 30 minutos, teria 3 minutos para cada questão, então tem que correr, né? Na questão seguinte, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos, né? E a resposta dos benfeitores é de um só elemento primitivo. Então, um só elemento forma tudo que a gente possa ver e conhecer no mundo, desde o mineral até nós, nosso corpo, né? Então, ele diz, de um só elemento, os corpos que considerais como corpos simples, aquela nossa tabela periódica, né? Os corpos simples não são verdadeiros elementos, mas são transformações dessa matéria primitiva, né? Na 31, Kardec continua, mas então de onde provém as diferentes propriedades da matéria? E os espíritos dizem, das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Como a água, né? Em determinada circunstância ela é gelo, determinada circunstância ela evapora, né? Determinada circunstância ela vira suco. Aí a gente vê, né, nessa questão, Kardec fala ainda, né, na 32. Então, Kardec pergunta, de acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma matéria primitiva? Sim, sem dúvida, responde os benfeitores. E só existem essa diferenciação pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Percebe essa resposta, né? Órgãos destinados a perceber. Falando da água, se a gente pegasse esse mesmo copo d'água, né? Inodoro, né? A água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Aí acrescentássemos o suco de manga, né? A água ia ficar amarelinha, densa, né? Grossinha e com um cheiro bem gostoso da manga palmer, né? E com sabor, né? Só que se a gente desse para uma pessoa cega e que tivesse com uma crise de sinusite, a gente estava comentando agora, né, Maria? Uma crise de sinusite, nariz tampado, garganta inflamada, língua grossa com gosto de cabo de guarda-chuva. E ela, não sendo cega, ela pegaria esse copo sem sentir gosto, sem o sentido do paladar, sem o sentido do olfato, sem o sentido da visão, ela beberia como se fosse água, né? Ia achar um pouquinho estranho, mas eu acho que a minha língua, né? E engoliria. Então percebe que tudo que a gente vê depende de nós mesmos. Nada é dos nossos sentidos. E a gente vive de uma forma que a gente não apura esses sentidos, né? A gente mal ouve um passarinho cantar. A gente não para distinguir o canto de um ou de outro. A gente entra aqui, o jardim está tão bonito, né? As rosas, a flor do deserto, está lindo, né? Mas nosso tato é tão grosseiro que se a gente for pegar na folhinha, né, da rosa, ela despedaça, porque a gente não tem a fineza, a gente não tem a cuidade, a gente não tem atenção, a gente não observa, não sente. Então, nossos 5 sentidos ainda é muito pobre. E é por isso que a gente não vê, não sente, não tem condições de saber da matéria primitiva. Se a gente não consegue nem sentir direito essa matéria que é consequência da primitiva, né, que são composições criadas por nós mesmos, ainda assim a gente maltrata, né? A gente não tem a menor consideração por nada. Imagina ver algo mais etéreo, né? Mas continuando, Kardec pergunta, né? A mesma, na questão 33, a mesma matéria elementar
ela é suscetível de passar por todas as modificações, a mesma matéria, né? Passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades, ou seja, uma única coisa pode, né? Agora há pouco ele tinha dito que a água, né? A gente viu aí que ela modificou com as circunstâncias do calor e do frio, né? Gelo e vapor. E no resto, né? Então, o que há no mundo, né? Nessa questão 33, que nós já estamos aqui, né? Deixa eu achar aqui, né? O que muda, né? Uma mesma substância pode estar em várias coisas e ela se tornar uma substância inofensiva ou deletéria, boa e ruim. Então a água, de novo, dá um exemplo, né? Se a gente colocar 2 partes de oxigênio, ela já não é mais água. A gente já não poderia beber. Ela fica corrosiva. Então veja, apenas uma parte a mais. E aí Kardec fala, né, que a gente tem que ter esse cuidado, porque tudo está em tudo. E o que é que muda? O que faz diferenciar? É a nossa vontade, a nossa manipulação, né? Então, quem que mudou as coisas, né? A substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a substância deletéria. A substância é a mesma. O que mudou, né? O que aconteceu? Direcionamento a partir de 3 propriedades da matéria, que diz aqui a questão 33, né? Força, movimento e vontade. Vontade de quem? Do espírito que está mexendo na matéria. Então, veja, a água, que é indispensável à vida, ela fica corrosiva se a gente colocar um pouco mais de oxigênio. O oxigênio não mudou, o hidrogênio não mudou, mas o que foi que mudou? A quantidade, um pouquinho a mais, né? Isso faz com que a gente busque equilíbrio, medidas exatas, que a gente saiba a destinação. Então veja, ao manipular o mundo material, o espírito vai aperfeiçoando tudo isso, que nos parece pouco, né? Mas veja, se a gente na cozinha colocar um pouquinho mais de sal, né? Um pouco mais, outro dia sem querer caiu um monte de orégano no molhinho do macarrão, que era só para dar uma pitadinha, né? Aquela maçaroca, o gosto já fica forte. Aí já não é mais macarrão, é orégano, né? Porque altera o sabor. Então isso exige o que da gente quando está cozinhando? Muita atenção, né? Vontade de fazer gostoso, porque se a gente fizer de qualquer jeito, tanto faz, né? Te não liga, mas se a gente está afim de fazer algo perfeito, então você percebe que o espírito reencarna, começa a lidar com a matéria. Isso é um outro assunto mais para frente, né? Porque desde o átomo estamos lidando, né? E todas essas formas de vida teve a influência do espírito, que vai mexendo, direcionando, colocando à vontade. Agora, se a gente trouxer isso para o nosso corpo é matéria. Tudo isso aqui é matéria condensada. Nós temos no nosso micro-universo, né, bilhões, trilhões de células, que hoje a gente sabe que tem inteligência. E o que altera? Quando a gente bebe um copo d'água, estamos morrendo de sede. Se a gente beber que nem uma vaca no pasto, o camelo, né, que dizem que batem no camelo, ele suga aquele montão d'água, né, para encher bem o estômago, porque depois no deserto vai ficar muitos dias sem. Se a gente bebe água assim, né? Já aconteceu a vocês de sentirem que a água cai que nem uma pedra no estômago às vezes? Nossa, bebi um copo d'água, está pesando, indigesto, mas a água em si a gente está vendo, né? Que a água em si não deveria pesar. Então o que agregou? Que matéria que agregou nessa água? A matéria do campo mental. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então eu estou bebendo água, mas estou com raiva, estou pensando numa coisa ruim. Tudo aquilo, imagina, desde que começou a entrar, já vai agregando. E aí a gente come assim.
E aí às vezes a gente está da vida, né? Então nós não temos o cuidado com nada praticamente, né? A gente vive assim na superfície, que nem patinho na lagoa, né? Então estamos lidando com o mundo material, mas de uma forma muito distanciada. O que a gente não vê no mundo primitivo, os primeiros homens, né, que lidavam com a terra, a civilização, né, a modernidade, foi nos afastando disso, né? Hoje o homem moderno tem tudo pronto, né, congelado, não lida, não está preocupado com as coisas, né? Então, avançando, né, porque o tempo vai indo, na questão 34, ele pergunta, né? Não, na 33A, ele fala, né? Dos movimentos que a gente acabou de falar. E na 34 ele pergunta, essas moléculas, elas têm uma forma determinada? E Kardec diz, sim, as moléculas todas têm uma forma, mas não a podeis apreciar, né? Então, essa molécula do fluido cósmico, ela é a primitiva, ela tem uma forma constante, né? Porque é a criação do Pai. Agora, no que nós modificamos, então elas variam, né? Na época de Kardec não tinha um microscópio, acho, não tenho certeza, né? Mas a gente não conhecia muito bem. Hoje a ciência já foi de tal forma que a gente tem as nanopartículas, né, que são menores que o átomo. O microscópio já dá, então a gente já conhece bem esse mundo, né, minúsculo, vamos dizer assim, né? Então, como também o macro, né, através de aparelhos das sondas espaciais, eles vão ao espaço longínquo, captam coisas que nossos olhos não conseguem ver, nossos sentidos não dá para a gente ver, né? Mas eles revertem isso num papel, numa imagem que nossos olhos conseguem, né? Então, a ciência, através desses aparelhos, nos permite ver as nanopartículas, que são menores que os átomos, e a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, né? E nesse desenvolvimento, nessa forma de estarmos lidando o tempo todo com a matéria, com o nosso próprio corpo, que é matéria, a gente vai percebendo o quanto o corpo sofre a influência do meio, né? Nós sofremos a influência do calor extremo, do frio extremo, sofremos também as influências das nossas células. Isso é um assunto mais para frente, quando chegarmos no capítulo dos instintos, né? Então, nosso corpo físico é matéria, traz em si todas as substâncias, nos limita muito a ação e nos influencia por conta dos instintos. E aí a gente é compelido, né? Não tem como fugir disso, a essa luta constante para a gente aprender a lidar. Então, hoje a gente já seleciona o que come, hoje a gente já tem mais uma higienização muito melhor no ambiente em que a gente vive, né? Tudo isso é fruto desse desenvolvimento, de lidarmos, né? Quando teve a peste negra, era o quê? Carrapato, pulga, rato, né? Que transmitia. Hoje já tem o combate a essas pragas, hoje já sabe que deve, né? Outro dia eu vi um vídeo que o cara falou que esses umbigo muito fundo, sabe, de barriguinha gorda, que um descobriu com um microscópio que tinha uma família de ácaros dentro do umbigo dele. Quer dizer, se não fosse o microscópio não veria, né? Então, a falta de higiene. Então, a pessoa é levada, adoece, vai ao médico, não, você tem que se cuidar melhor, tem que lavar seu umbigo, né? Está infeccionando, você tem que limpar com cotonete. Quer dizer, tudo isso, gente, nós estamos lidando com a matéria. Por isso que a gente encarna. Só há dois, né, além de Deus, dois princípios na Terra, né? A matéria e o espírito. O que não é matéria é espírito e vice-versa. Então, nós somos espírito imortais, estamos num corpo material formado pelos elementos deste orbe que nós estamos encarnados. Se a gente for para um outro, vamos formar um corpo com outro tipo
de composição da mesma matéria primitiva que está no universo inteiro. É interessante pensar nisso, né? Então dá para perceber a importância de se entender o que é esse princípio material, né? O que não é só enfeite. A areia na praia não está só ali para a gente pisar e deitar, fazer castelos, né? De onde vem tudo? É uma pergunta que Kardec vai fazendo, né? Então ele pergunta, essa forma, né, ela é constante ou ela é variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas ela é variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula, ela está longe de ser a molécula elementar. Então nós estamos muito distante de entendermos o que seja esse princípio, né? Essa matéria cósmica que dá origem a tudo, que através dela Deus vai dando forma ao pensamento dele, né? Aos desejos dele, né? Nós estamos distantes disso tudo, né? E aí nós vamos agora para o espaço universal, né? Que Kardec pergunta na questão 35, o espaço, ele é infinito ou é limitado? Né? O espaço é infinito, responde os benfeitores. Supõe limites para ele, mas o que haveria além? Se a gente imaginasse, acaba ali, a nossa imaginação já levaria, bom, mas depois dali o que é que tem? Tem outra coisa, né? Então, esse espaço universal, hoje a ciência já fala em multiversos. O Paulo César Frutuoso, ele fala, mas será que esses multiversos não seriam os mundos espirituais? Poderia, né? A gente ver uma colônia, nosso lar, e achar que é um outro universo, né? Mas está dentro daqui. Então, gente, vê quanta coisa tem para estudar. E muitas dessas questões estão respondidas dentro da doutrina. O próximo capítulo, né, o Adriana, semana que vem, vai falar justamente sobre a criação, a formação dos mundos, né? E vai até a formação dos seres vivos. No outro domingo, a Cristina vai falar do povoamento da Terra, como que o ser humano surgiu, né? Então veja que é um estudo, o povo pensa assim, a doutrina espírita pensa que é só espírito, né? Mas é uma ciência que estuda o espírito e o mundo, né? A origem de tudo, das coisas, né? Então, tem uma teoria sobre esse universo, porque eu achei um monte de teorias, né? Sobre os multi-universos. Aí uma delas diz assim, né? Como o universo observável se estende até onde a luz teve a chance de chegar nos seus 13,7 bilhões de anos-luz desde o Big Bang, o espaço-tempo além dessa distância seria um outro universo, porque o espaço-tempo, né, seria como você chegou no fim saiu lá de Manaus, atravessou o nosso país e chegou lá no Rio Grande do Sul. Acabou o Brasil. Você está na Argentina, na divisa, mas aí é um outro país. Então eles estão dizendo, mesmo que o espaço-luz da luz, né, alcançou 13,7 bilhões, chegou lá nos 13,7 bilhões, acabou aqui, mas tem mais, né? Então aí eles falam assim, que para lá seria uma manta de retalhos gigantes de universos diferentes, né? Então, para qualquer direção que você fosse, você encontraria mundos, outros mundos e outros mundos. Então, é infinito. Tem a teoria de que o universo está em expansão, né? Procurem, pesquisem, vocês vão achar, né? E Kardec pergunta também, né? E o vazio? Existe? Existe vazio no universo? O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Diz que não. Nada é vazio, nada. Nem entre nossas células tem vazio. A ciência já descobriu que entre uma e outra
tem uns canudinhos, né, que eu não sei o nome científico, por onde circulam as energias. Então não tem vazio no universo, nem no macro e nem no micro, nem dentro de nós, não há vazio, né? O que é vazio para ti, dizem os espíritos, está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos, né? Então, todos esses princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. E é um comentário do Herculano Pires, né, que traduziu aqui o Evangelho. Então, o Livro dos Espíritos. Voltando um pouquinho, né, temos 2, 3 minutos, voltando um pouquinho ao tudo em tudo, isso, né, saber que tudo está em tudo, né? Esse fluido cósmico primitivo é a força unificadora, né, em todo o universo. Aí um chefe indígena, ele falou o seguinte, acho que todo mundo conhece isso, né? O que acontecer com a terra, acontecerá com os filhos da terra. O homem não teceu a teia da vida, ele é apenas um fio dessa teia, né? E o que ele fizer com a terra, ele estará fazendo a si mesmo. Que nosso corpo é a mesma matéria que está aí na terra está aqui. Nós não temos cálcio, ferro, ozônio e fosfato e zinco e sei lá mais o que. Temos, né? Entende? O que nós comemos, às vezes a gente fala, eu sou vegetariano. Isso quem fala é o Sebastião Camargo, né? No livro do Átomo ao Arcanjo, ele fala, tá bom, você não come a carne do boi, mas você bebe o leite, mas você também não bebe o leite, só que no esterco da vaca, tá tudo lá, vai para a planta e você come a verdura que foi estercada com propriedades que saiu da vaca, então você está comendo a vaca. É um raciocínio, mas é porque tudo está em tudo, e a gente não tem essa noção, né? E um dia a gente vai ter o respeito, né? O tipo de relação do homem com a terra, com a natureza, determina a maneira como ele vai conceber e expressar a sua religiosidade, o seu relacionamento com o mundo espiritual também. Porque a natureza está expressando Deus. A gente não fala, não vejo Deus, né? A gente vê, né, isso, né? O homem civilizado, ele se desvinculou da natureza. O ser social substituiu o ser natural há muito tempo. E o homem se tornou dono da terra. E ele só vê na terra a possibilidade de satisfazer seus desejos de prazer e dominação. Ele não tem reverência pela terra. Você vê que algumas culturas, e aquele filme Avatar, né? Que eles faziam uma oração quando tiravam. Quem lida com planta, o Zé Roberto, por exemplo, quando vai cortar, né, Valdec? Pede licença, sabe? Agradece, né? Vou pegar aí o capim-cideira aqui no nosso quintalzinho, né? Agradecer. Não precisa uma reza, um ritual, mas é um sentimento interno de gratidão àquilo que você está recebendo. Diziam que Chico, quando pegava um bife, ele abençoava a vaca. E tudo que a vaca precisou do reino vegetal, porque ela comeu a grama. Então ele abençoava e já englobava, e também o mineral por onde a gente anda, né? Ele englobava os reinos e agradecia. E aquilo não lhe pesava. Só essa gratidão, esse sentimento, nós não vimos aqui que a vontade, a força, o movimento mexe e modifica essas partículas da matéria? Pois é. Nosso pensamento, nosso sentimento, nossas emoções vão mexer em tudo, até a roupa que a gente veste. Isso aprendi lá no Trigueirinho. Bota uma camiseta, ele falou, isso tem vida, parece que não, né? Mas tem nossa energia. Que energia nós estamos impregnando na nossa roupa?
né? Que é uma matéria. Aí vocês pegarem um livro do Átomo ao Arcanjo, da professora Zoé, lá da AME de Minas Gerais, ela faz um estudo ali, baseado na evolução em 2 mundos, a diferença entre inanimado e animado. Tem vida ou não tem? O vírus, ele sozinho ele não tem vida, mas quando ele encontra uma célula, né, ele passa a ter vida. Então ele está nessa intermediação. Então, gente, a matéria, o mundo, é um convite assim para um estudo profundo. Tem um outro livro que é baseado num geólogo, Danton, que ele era apaixonado por geologia e ele descobriu, através de um outro estudo já do magnetismo, a psicometria. Então, quando pegava em alguma pessoa sensitiva, né, pega num objeto material e descobre tudo o que aconteceu com aquele objeto. Está tudo impregnado ali. Como impregnou? O que imantou? De que forma a gente deixa imantada nossa energia num objeto qualquer? Tudo isso é estudo da matéria, né? Então, a doutrina, encerrando, né, ela defende, a nossa doutrina espírita, né, uma visão sistêmica da vida. Né? Como co-criadores desse plano divino, nós somos responsáveis pelo progresso, pelo equilíbrio da natureza, do mundo material, de todos os reinos, mineral, vegetal e animal, inclusive de nós mesmos. Né? Então nós devemos, ao retornar ao mundo espiritual, deixar essa terra melhor, né? Para que a gente possa, numa próxima reencarnação, encontrar um mundo melhor. Né? Depende de nós, depende do nosso esforço, depende de como a gente olha esse planeta, que não é apenas uma morada. Né? Então, já destruímos muito o planeta, né? Já agredimos demais a natureza, um desrespeito total. Né? Por quê? Porque desconhecemos a nós mesmos, né? O nosso corpo, a gente conhece tão pouco, né? Fora os médicos, os fisiologistas, a gente mal sabe onde está o fígado e o baço, de que lado estão, o que funciona, né? Então é isso, gente. O Vansan, ele fala, né, na música dele, porque a gente agride a natureza e não está vendo Deus, né? Ele diz assim: ouço Deus no murmúrio das águas do rio, e eu vejo Deus no furor dos ciclones bravio, eu sinto Deus no cantar matinais dos pardais, e eu ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Então vê que Deus está na natureza, né? E a gente não percebe. Acabou o tempo. Tem muita coisa, né, para estudar. A doutrina é muito rica e é um convite aí. Evolução em 2 mundos. Ninguém pode deixar de ler esse livro para entender um pouquinho como é que tudo começou, a evolução do espírito e da matéria, né? A Caminho da Luz, de Emmanuel, e tem muitos outros, né? Não dá mais para falar. Então vamos encerrando, gente, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus que fez esse mundo, criou todas essas formas de vida para a gente, que criou toda essa, né, maravilha de natureza para nós. Vamos agradecer esse mestre e pedir a esse mestre que nos fortaleça, nos ajude a enfrentarmos a nossa vida, a termos mais consciência do nosso corpo, para que a gente possa melhor entender também o Espírito. Que Jesus esteja conosco, nos abençoando nesse momento, abençoando toda a terra, todos os reinos da natureza, acalmando a natureza, onde tantos vulcões estão em erupção, terremotos, enchentes, que a gente possa vibrar pela harmonia deste nosso lar planetário. Que Jesus nos abençoe, uma boa semana.